Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Eu estou muito feliz aqui de poder apresentar isso para vocês, mais uma nova inovação da NE Brasil. O meu nome é Rodrigo Menckel, eu trabalho com o Nagios desde 2001 e desde então a gente vem trabalhando fortemente para apresentar inovações para vocês, né? Então vamos lá, vamos para a nossa apresentação. Hoje nós vamos falar basicamente da integração do Nagios XI com a Azure. A gente tem estudado bastante sobre isso, tem tentado entender o que os nossos clientes, quais são as necessidades das empresas e de como a gente ajuda a alavancar e como a gente ajuda a entender esse ambiente tão novo e tão complexo, dependendo do ponto de vista. Então, hoje, aqui, a gente vai dar um passo atrás para entender o monitoramento. Nós vamos entender como funciona a Azure. Eu costumo dizer, eu venho desde a época de 2001, 2002, trabalhando com monitoramento. E eu costumo dizer que quem trabalha com monitoramento tem que ser um pouco generalista. Você imagina a seguinte situação, eu tendo que monitorar um storage, eu preciso entender, pelo menos, como funciona um storage. Eu estou falando na época, no passado. O storage ele tem um storage processor, ele tem o cache, ele tem as conexões de fibra, os erros de CRC. Isso era aquele mundo naquela época. Hoje, o que acontece? O mundo está todo em cloud, então a gente precisa entender como isso funciona. Dentro da arquitetura da Azure, isso não tem como a gente mexer, isso é pronto, a Microsoft construiu dessa forma, ela comercializa dessa forma, ela encaixa dessa forma no modelo comercial dela, que é o seguinte, né? Eu posso ter um grupo de gerenciamento, embaixo desse grupo de gerenciamento eu tenho as assinaturas, tá? Basicamente, quando a empresa é pequena, ela só possui uma assinatura, então ela não possui um grupo de gerenciamento, tá? Então, na prática, como funciona? Essas assinaturas, elas podem ser divididas por centro de custo, porque a assinatura está conectado o billing, como vai ser cobrado. Então, embaixo dessas assinaturas, você tem o grupo de recursos, que são grupos que nós vamos ver aqui na prática, que fazem a junção dos recursos para aquela tecnologia. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um sistema BI. Então, o sistema BI ele depende de um banco de dados, ele depende de um servidor de aplicação, ele depende de um Web App Functions. Então, você pode aglomerar, porque um dia, se esse projeto acabar ou não houver mais interesse, eu posso deletar esse grupo de recursos e automaticamente todos os recursos embaixo dele. Claro que, óbvio, que a Azure, ela especifica, ó, você está deletando esse grupo de recursos, você vai deletar os recursos A, B e C. Então, isso traz segurança na hora da gestão, até mesmo para granularizar as permissões, e foi a forma que a Microsoft pensou de montar a infra. Então, com isso, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai apresentar aqui, a gente vai construir aqui um grupo de recursos, onde eu vou ter um Service Plan e um Web App. Por que o Service Plan? Todo Web App é construído e associado a um Service Plan, que é uma camada acima. O Service Plan é onde você determina o grupo de recursos necessários para aquele Web App rodar. Vou dar alguns exemplos, claro que são muitos, né? Aqui você tem a capacidade de escolher o tipo de hardware, como vai escalar o teu Web App. Aqui você tem a capacidade de escolher o tipo de rede que você vai ter. Aqui você tem a capacidade também de escolher o quanto elástico esse serviço vai ser. Por exemplo, eu trabalho numa empresa que vende ticket, ele vai vender, por exemplo, o ticket da Copa. Então, em algum momento, eu vou ter que ser elástico para suportar todos aqueles números de conexões. Então, esse tipo de configuração é feito especificamente no Service Plan, né? Então, como funciona isso? Se eu tiver que criar uma infraestrutura nova, eu tenho que criar um grupo de recursos, eu tenho que criar um Service Plan e encaixar o Web App dentro desse Service Plan. Então, é basicamente isso. Então, aqui, feito isso, eu tenho uma coisa também que é muito importante entender,
né? É aquela história do generalista. Se eu vou monitorar o quê? O que eu preciso entender? Eu preciso entender que dentro da Azure eu tenho uma funcionalidade chamada Azure Monitor. O Azure Monitor ele já é nativo dentro da plataforma, então ele já tem interconexões com as aplicações, com os servidores. O que é interessante nessa estrutura? Ele separa em dois repositórios, os repositórios de métricas e os repositórios de logs. Nós não vamos entrar nos detalhes, até porque nós não temos tempo, e talvez a gente pense num segundo webinar para falar isso. Então, dentro desse mundo Azure Monitor, eu tenho diversas conexões com diversas aplicações. O Insights tem a parte do Analyze, tem a parte de visualização, eu posso conectar o Power BI também para visualizar, eu tenho a parte de resposta, os alertas, o Outscale, e eu tenho uma coisa dentro desse mundo que é muito interessante, né? Eu tenho o APM, é a telemetria. Nós não vamos falar aqui, mas eu acho importante saber. A telemetria ela é capaz de identificar o erro na aplicação. Se eu estou usando de forma padrão a codificação, eu já tenho lá a tag que vai fazer a telemetria dessa aplicação e ele vai conseguir prover para o Insight se a aplicação está tendo um erro ou não. Eu diria que ele seria concorrente de aplicações, serviços de monitoramento APM. Então, isso é muito interessante que você pode trazer isso tudo para o Nagios. Por que é interessante? Porque com o Nagios você pode centralizar toda essa visualização, vou mostrar aqui para vocês na prática, e você não precisa entrar de recurso em recurso para descobrir se tem um problema ou não. Então vamos lá, como funciona na prática? Na prática ainda não, pessoal. Como funciona aqui? O que a gente vai fazer aqui no webinar? A gente vai criar um Resource Group na localização West US, tá? Toda vez que eu criar esse Resource Group, e eu não determinar onde eu vou criar o Service Plan, ele vai obedecer essa regra aqui, ele vai criar nessa localidade, tá? Então, depois que eu criar o Service Plan, como eu havia comentado, todo Web App ou Web Functions depende de um Service Plan. Então, tem que criar primeiro o Service Plan e depois criar um Web App, tá? Aqui, esse Service Plan está associado ao Resource Group Webinar e o Web App está associado ao Resource Group Webinar e está associado ao Service Plan Webinar, que a gente criou ele aqui, tá? Feito isso, aí vem a parte mais importante para conseguir coletar as informações. O que é? Você tem que registrar a sua aplicação dentro da Azure. Por quê? O que é isso? Eu vou tentar traduzir para vocês. É você criar um usuário da aplicação. Não tem lá o Windows, quando a gente utilizava, tinha que criar um usuário para o serviço, para ter um usuário e senha, para amarrar aquele serviço, para rodar com aquele usuário. É um pouco parecido aqui. O que acontece? Você cria um usuário nessa funcionalidade. Se você for no search lá do Azure, você vai achar essa funcionalidade, App Registration. Aí você vai entrar, você vai ver que é capaz de criar um usuário, tá? Para quê? Para depois, quando você criar esse usuário, você vai entrar no Service Plan, que a gente vai monitorar também, você vai entrar no Web App e você vai dar as devidas permissões, que nesse caso é só de leitura. Primeiro você dá o que ele vai ter permissão, depois você seleciona. Deixa eu voltar aqui. Passei direto. Depois você seleciona o usuário, que vai ter aquela permissão de leitura, tá? A gente vai ver na prática também. Feito isso, tem uma coisa muito importante. Depois que eu criei esse usuário para associar a aplicação, porque esse usuário eu vou usar no Nagios, o que você tem que ter? Você tem que guardar lá o Client ID, o Directory, o Tenant ID. O que é o Tenant? O que é o Directory? É o endereço do seu Active Directory na nuvem, tá? É o endereço da sua base de usuários na nuvem. E os secrets?
Quando você cria esse usuário, ele vem em branco, ele não tem senha, ele não tem API, ele não tem nada. Você tem que criar também o secret do usuário. Feito isso, eu já estou pronto para monitorar essa infraestrutura. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai lá no Nagios XI, vai no Wizard, tem que ser a coisa mais simples possível, não tem que ser difícil aqui. A NE Brasil sempre pensa nessa facilidade, tem que ser next, next, finish, tem que estar funcionando. Óbvio que tem um esforço do lado da Azure, óbvio que tem um esforço do lado de qualquer outra coisa que eu queira monitorar, seja ele um storage, AWS, tá? E eu rodo o Wizard. Quando eu rodo o Wizard, o que eu tenho? Olha que interessante. Eu tenho o Client ID, que eu tenho que fornecer. Eu tenho o Secret, que é a senha daquele usuário do serviço. Eu tenho o Tenant ID, que é o endereço do meu Active Directory na nuvem, ou AAD. E eu tenho o Resource ID. O que é o Resource ID? Resource ID é a identidade, é o CPF do meu recurso. Então, o meu service, qualquer coisa dentro da Azure, ele tem que ter um CPF, ele tem que ter uma identificação. Então, quero monitorar o Service Plan, eu tenho que saber qual o Resource ID. Quero monitorar o Web App, eu tenho que saber qual o Resource ID. E aqui o tipo. Nós estamos construindo mais o Wizard, né? A gente gosta de escutar as pessoas, quais são as necessidades, mas basicamente nós temos 3, nós vamos mostrar 2 aqui na apresentação. Feito isso, eu avanço, ele conseguindo a autenticação, então aqui já aparece aqui, por padrão, os indicadores do Service Plan, tá? Que é CPU, memória, data in, data out, que é o que está entrando de rede, o que está saindo, e a fila de disco. Eu tenho também a parte de erros do HTTP, isso aqui já é um monitoramento do Web App. Vou dar um exemplo por que isso é importante. Por exemplo, eu tenho um Web App rodando, então o analista ele atualizou uma página errada, um link que faz referência a uma página que não foi, que está faltando. Então esse número, esse HTTP erro 404, que é a página não encontrada, ele vai começar a crescer. Então o analista vai ser alertado de que algum comportamento estranho está acontecendo na sua aplicação. Isso já é o conceito de observabilidade, que é o quê? Observar tudo o que está acontecendo em torno daquela aplicação. Então, todos esses indicadores, a gente não pensou assim, vamos pegar indicadores A, B e C. Nós pensamos assim, vamos pegar os indicadores que estão mais associados à observabilidade. Então, feito isso, a NE Brasil desenvolveu esse Wizard, pegou os principais indicadores com relação à observabilidade, tem muito mais do que isso, nós teríamos que entrar em APM, em sites, mas não é aqui nessa apresentação, talvez vamos conversar isso posteriormente. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos ver na prática como funciona. Então, aqui o que eu vou apresentar para vocês? Eu tenho um script, tá? Eu vou minimizar isso aqui. No meu Visual Studio Code aqui, eu tenho um script idêntico da apresentação, onde eu crio o Resource Group, eu crio o App Services e eu crio o Web App, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos rodar primeiro o Resource Group. Aqui é o output do meu terminal, tá? O que eu posso perceber? Eu estou aqui com outra tela aqui aberta, no outro monitor. O Resource Group foi criado, tá vendo? Lembra do Resource ID? Ele já trouxe o Resource ID aqui, tá? Esse aqui é a identidade do meu Resource Group. Mesmo que ele seja um grupo, ele tem uma identidade. Então, todo objeto que tem dentro da Azure ele tem uma identidade. Ele acabou de aparecer aqui para mim, tá? Então, eu criei um Resource Group zerado. Não existe nada dentro desse Resource Group. E aí, agora eu vou criar o Service Plan. Ele está executando aqui o Service Plan. Provavelmente, ele tem um delay aqui na Azure. Ele já vai aparecer aqui para vocês.
Vamos ver se ele terminou. Ele terminou. Eu já posso rodar isso daqui por causa do delay. Criei o Resource Group. Criei o Service Plan. E agora eu vou criar o Web App associado ao Resource Group e ao Service Plan. Então, vamos lá. Eu já rodei isso aqui. Vamos ver se ele já criou também. Já criou. Apareceu aqui o Service Plan. E vamos criar o Web App. Esperar um pouquinho aqui, ele demora um pouco mais, o Web App. Vamos aguardar mais um pouquinho. Ainda não deu output no terminal. Pronto, deu output no terminal. As funcionalidades. Mais um pouquinho, ele tem um delay. Pronto, apareceu. Então, eu tenho um Service Plan e um Web App. Quando eu clico no Service Plan, você pode perceber que ele já tem alguns indicadores por padrão. Tá vendo? CPU, memória, data in, data out. Obviamente tem muito mais do que isso, mas esses são os padrões. Então a gente focou nos padrões. E uma vez entendendo como buscar esse indicador, você pode buscar qualquer outros milhões de indicadores que tem dentro da Azure. A gente só está mostrando que uma vez que você entende como funciona isso, você pode pegar qualquer coisa. Claro que a gente está focando aqui na facilidade. Então vamos lá. O que eu preciso agora para monitorar esse cara aqui? Eu preciso dar acesso ao usuário, que eu já criei anteriormente, para a gente não estender muito aqui, app-webinar. E o que eu fiz? O que a gente tem que fazer agora? A gente acabou de criar a aplicação. Eu vou no Access Control, eu vou dar acesso. Que tipo de acesso? Eu vou dar acesso de leitura. Deixa eu jogar aqui para outra tela aqui, porque vai aparecer o usuário. Vou dar um Next. Vou selecionar o usuário aqui na outra tela. Só um minuto, gente. Beleza. Vou voltar com a telinha para vocês. Eu selecionei o usuário App Webinar, tá? Eu já peguei, né? Eu tinha comentado com vocês que eu precisava do Client ID, do Tenant ID e do Secret. Eu já peguei isso, eu já salvei essa informação, tá? Agora eu vou dar um Next e vou pedir para ele criar. Então, ok, ele está adicionando aqui a regra. Ok, gente, eu adicionei o Service Plan. Para eu monitorar, obviamente a gente pode fazer isso tudo via linha de comando, tá? Para facilitar, que eu estou mostrando aqui para vocês. Eu tenho que fazer o que agora? Vou voltar lá no meu Resource Group, no meu RG Webinar. Vou voltar agora no Web App. No Web App, eu vou também fornecer acesso de leitura. Vou jogar para cá de novo rapidinho. Deixa eu selecionar o usuário. Selecionei, Next. Aqui eu volto aqui para vocês. E aí, beleza. Dei acesso de leitura também para esse usuário. Então, o que é importante? Eu vou mostrar aqui para vocês também
o App Registration. Só um minuto, eu já volto aí para vocês. Eu vou abrir o usuário que eu criei. Quando eu criei esse usuário aqui, no App Registration, tá? É só você clicar aqui que você cai aqui. Eu já cliquei no usuário, que é app-webinar. É aquela história que eu falei para vocês. Esse é o usuário do serviço, que eu vou associar ao serviço. Então, aqui, o que é importante eu gravar? É o Client ID desse cara, é o Tenant ID, e aqui dentro de Certificates e Secrets, eu tenho que pegar esse value. Eu crio, ele vem zerado, eu criei, ele cria esse value que também está salvo aqui. Esse value é a senha, né? Então, são essas informações que você tem que ter na mão. Então, ok, aqui na Azure, eu já estou tranquilo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá no Nagios, tá? Aqui é a tela inicial do Nagios. Eu vou lá em Configure Wizard. Tem que ser fácil, gente, não tem que ser difícil. Talvez o maior esforço aqui é do lado da nuvem, da Azure. Aqui no Nagios tem que ser tranquilo. Então, eu procuro aqui integração com a Azure. Aqui, monitoramento Web Apps. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, eu não sei se está pequeno para vocês, tá? Monitoramento Web Apps Insight Service Plan. Então, eu clico aqui. O que ele me pede? O Client ID. Eu tenho salvo ele aqui no meu notepadzinho, tá? Eu vou copiar ele, o Client ID daquele usuário que eu falei para vocês. Tem o Secret também, que eu já tinha salvo. Tem o Tenant ID, eu já informei o usuário, mas eu não informei o endereço desse usuário, onde esse usuário está, em que AD esse usuário está. Então, por isso, eu tenho que declarar aqui o tenant. Deixa eu copiar aqui, gente. Copiar. E aqui, novamente, vamos voltar para Azure, porque eu preciso... Deixa eu voltar aqui, gente. Eu preciso saber aquela história que eu falei para vocês. Todo recurso dentro da Azure tem a sua identidade. Então, aqui tem um caminho bem simples para pegar isso, que é o JSON View. Quando eu clico aqui no JSON View, isso aqui é o Resource ID, é a identidade do recurso. Então, eu copio essa identidade do recurso. Vamos voltar lá para o Nagios. Eu vou colar aqui. Qual foi o recurso que eu peguei? Eu peguei aqui o Service Plan. Então, como eu peguei o Service Plan, eu vou selecionar aqui embaixo o Service Plan, que já vai me trazer os indicadores essenciais para o Service Plan. Eu dou um Next. E aí ele já me busca aqui os indicadores de fila, utilização de CPU, memória, data in, data out e fila de disco. Então, eu vou chamar ele de SP-webinar. Tá? Aqui eu dou Next. As próximas configurações são configurações de quem vai receber alerta, quem vai, de quantos em quantos minutos ele vai checar. Eu posso dar Finish aqui. Pronto. Acabou. É só isso, pessoal. E agora a gente pode ver o status dele. Obviamente ele está como pending ainda, porque ele ainda não fez a checagem, ele já veio bonitinho com a logo. O nosso analista que desenvolveu, ele se preocupou também com isso, tá? Então eu vou deixar ele quieto aqui e a gente volta nele daqui a pouco. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos rodar o Wizard de novo e vamos olhar para quem? Vamos olhar para o Web App agora. O que eu preciso de novo? Do Client ID. Já está até aqui salvo. O Secret já veio também, não sei se vai funcionar esse auto-preenchimento.
o tenant. E agora, pessoal, Resource ID. Onde é que eu pego esse Resource ID? Eu vou voltar aqui eu vou abrir o Web App. E aqui os mesmos indicadores, os outros indicadores com relação à Web App, também exposto aqui. Eu vou pegar o JSON, vou pegar a identidade desse recurso dentro da Azure, vou voltar no Nagios e vou avançar. Aqui eu vou chamar de Web App Webinar. Então vamos lá, vou avançar aqui e aqui eu dou o finish. É como eu falei para vocês, tem que ser fácil. Dessa forma que a NE Brasil está pensando. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma olhada no status, ver se ele foi implementado no Nagios. Ele foi implementado com todos aqueles indicadores, tá? Vamos ver se aquele já fez a primeira checagem. Eu vou lá em Home. Service Status. Então, aqui eu tenho sendo já checado aqui a CPU do Service Plan. Ele está com 1.33. Depois eu vou pedir para acertar isso aqui, esse campo aqui gigante aqui. Tem como a gente colocar 2 campos depois. Mas se eu chegar aqui e forçar a checagem, aí ele já foi. Porque não tem tráfego, porque também a gente não subiu nenhuma página web. O serviço está pronto ali, eu posso carregar qualquer coisa, mas a gente não tem nenhum serviço web rodando. Ficou apenas disponível. Então vamos ver aqui se todos os serviços desse host. O último aqui está dando warning, porque ele já está usando 58% aqui da memória. Fila de disco provavelmente não tem nada, porque não temos nada rodando nele ainda. E vamos fazer a checagem do data in e data out. Então aqui pronto. Já está tudo funcionando, tudo sendo coletado. E vamos ver se o Web App também já está funcionando. Sei por ele. Ah, é esse aqui. Ó. Eu posso simplesmente chegar nele aqui em avançado, pedir para forçar a checagem de todos os serviços desse host. Tá? Então, forcei aí. Vamos ver se agora ele vai. Já trouxe todas as informações aqui de connections, memória, CPU, file system usage, os erros 403, 404, 406. Esse health check aqui ainda não está em pé, porque a aplicação não está em pé lá, tá? E o response time também. Então, é basicamente isso, pessoal. Conforme eu havia falado com vocês, essa parte aqui tem que ser simples, tem que ser de uma forma mais fácil. Quando foi desenvolvido o Wizard, todos esses passos foram expostos à configuração na Azure para fazer isso rodar. E é basicamente isso. Aqui a gente pode abrir aqui um canal aqui para perguntas e respostas, se tiver alguma dúvida. E eu vou abrir meu Teams aqui para responder para vocês se houver alguma dúvida específica com isso, ou se gostaram, ou se até mesmo se vocês quiserem uma sugestão para um próximo webinar, pode ser associada a Azure. Ah, Rodrigo, eu gostaria de ver aqui os indicadores para o banco de dados, eu gostaria de ver os indicadores aqui para as máquinas virtuais. A gente está aberto e a gente está numa fase, numa pegada muito legal, porque a gente está bem disposto a depositar muita energia nesse mundo. Então, eu vou abrir aqui meu Teams.
Vamos ver aqui. Perguntando aqui se existe alguma configuração especial na Azure antes de conseguir rodar o Wizard. Isso aqui, ele é aquilo que eu expliquei para vocês. Tem que ter o usuário, esse usuário ele tem que criar uma secret para esse usuário e esse usuário tem que ter acesso de leitura nos recursos da Azure. Mais alguma dúvida, pessoal? Sobre o Application Insights. O Application Insights, eu vou... assim que ficar pronto o Wizard, a gente vai deixar de uma forma mais open, que você possa colocar o indicador que você quer. Esse Wizard que a gente colocou aqui, ele já vem pronto, ele já traz pronto, mas a gente também vai dar a capacidade de você colocar o objeto que você quer monitorar. Vamos ver aqui. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Legal, tem gente aqui já, as pessoas já estão querendo utilizar. Uma dica para vocês, se vocês quiserem baixar o Nagios XI, XI, né, a gente chama aqui no Brasil, vocês podem entrar no site da nagios.com/download, você pode baixar, ele tem a versão free para 7 hosts, então se você tem 3, 4 web app, você pode chegar, você entra em contato com a NE Brasil, porque esse Wizard é específico da NE Brasil, e a NE Brasil pode te auxiliar a monitorar aí sua infraestrutura pequena para fazer um teste, um trial. A gente tem uma equipe toda aí de suporte e desenvolvimento que dá auxílio nisso aí, tá? Eu acho que é isso, pessoal. Eu fico muito feliz de fazer esse webinar. Isso é muito empolgante para mim, porque é uma tecnologia muito nova, uma coisa que chama bastante atenção. E eu vou ficar aqui aberto aqui para dicas, informações, para dúvidas. E é isso. Muito obrigado, pessoal.